Boa noite, família Cruz Maltina. Sejam bem-vindos ao mais novo canal sobre o Vasco aqui no YouTube, o canal Mike Cruz Maltina. Aqui você vai ter pré-jogo, pós-jogo e notícias sobre o dia a dia do nosso amado clube, do nosso Vasco da Gama. Após a vinheta, vou vir falar mais um pouquinho sobre esse jogo contra o Corinthians, onde tivemos mais uma derrota para o Corinthians. Aguarda um pouquinho que eu tô voltando. Bom, vamos lá. Mais uma derrota, vamos lá. O jogo começou até de forma equilibrada. O Corinthians tentando colocar aquele ritmo de mandante, tentando atacar, tentando fazer aquele famoso golzinho nos 15 primeiros minutos. O Vasco até respondeu bem, só que desde o início do jogo você conseguia enxergar o buraco que estava no meio campo. Renato Augusto jogando sozinho, jogou o primeiro tempo inteiro sozinho. O mesmo erro que cometemos contra o Atlético Paranaense, onde o Fernandinho jogou sozinho também. E além do Renato Augusto, você tem o Roger Guedes, que é um jogador super perigoso. Então você tinha que tentar pelo menos neutralizar o Renato e o Roger, mas não conseguiram fazer isso. Tanto que o primeiro lance de perigo foi do Corinthians aos pés do Roger Guedes. Foi um lance que o Roger Guedes nem acreditava que estava tão sozinho, tão livre de marcação. Ele veio, dominou, jogou para frente, deu mais um toque para depois chutar e o Jardim tirar. Ali você já começava a ver que, opa, calma aí, tem alguma coisa errada que não tá batendo ali. Porque a partir do momento que você joga com 3 zagueiros, você tem que pelo menos dificultar o ataque adversário. Mas o Vasco não tá fazendo isso. E o Corinthians jogou muito pelo lado esquerdo de ataque, o nosso lado direito de defesa. Por quê? Todo mundo sabe, o Brasil inteiro, o mundo inteiro sabe que o nosso lado direito, com Pumita e hoje Miranda, é uma zona completamente fácil de chegar, de penetrar. Então foi por ali que eles concentraram os ataques e o primeiro gol, inclusive, começa pelo lado esquerdo de ataque deles, no nosso lado direito. Eles conseguiram virar a bola. O Watson, se eu não me engano, domina a bola, joga na meia-lua. O Renato Augusto sozinho, livre de marcação, só escora. E vem o Marques dar um chute daquele que é indefensável. E se fosse defensável também, eu acho que o Jardim não tiraria. O Jardim tá numa fase péssima também. Mas ali não foi culpa dele. Enfim, o Vasco tentou responder logo após, mas não conseguiu. Eu até anotei algumas coisinhas aqui para tentar detalhar mais um pouquinho. Bom, aos 16 minutos, nós tivemos um ataque bom até. O Piton cruzou para o Jair. O Piton foi na linha de fundo, cruzou para o Jair. O Jair bateu de primeira, mas o Cássio tirou. Ali você ainda pensava, poxa, dá para chegar. Só que ao mesmo tempo, você via que o Vasco, o meio campo do Vasco não tinha intensidade. Era sempre uns toques lentos, pensando o jogo. Só que ao mesmo tempo que você acha, pô, vai cadenciar o jogo, são jogadores mais pensantes, você via que o Vasco não criava. Simplesmente não criava. E o Corinthians jogando com imensa tranquilidade, tocando bola, saindo no contra-ataque, chamando o Vasco para o seu campo de defesa para sair no contra-ataque. Enfim, viramos o primeiro tempo com 1-0 pro Corinthians. No segundo tempo o Vasco começou melhor, só que aí logo depois vem a pancada, vem o gol do Yuri Alberto, onde mais um erro de defesa, numa bola que o Roger Guedes vem com ela de novo, dominando, dando toquinho para frente. Ele, por incrível que pareça, ele aponta que pro jogador ir pra esquerda dele, né, pro fundo. A marcação do Vasco, tu vê que, sei lá, não sei o que deu na cabeça deles. Eles foram realmente marcar o cara, que ele apontou que ia dar. Erro juvenil. Só que ele não deu lá, obviamente. Ele deu na entrada da área, na meia-lua, no pé do Yuri Alberto. O Yuri domina, aí fica o Léo e o Capasso. Quem vai? Vai você? Vai eu? Vamos tirar para o ímpar. Mas não. Ninguém marcou. Yuri Alberto dominou, chutou, a bola bate no travessão e entra. 2-0 Corinthians. Ali eu pensei, vai dar ruim.
Mas o Vasco ainda consegue empatar. Uma ótima jogada do Luca Orediano, finalmente. Ele consegue pegar no meio campo, corta o primeiro, avança, dá um toque maravilhoso pro Peck. Na cara do gol ele consegue sair do Cássio, consegue fazer o gol. 2-1. Aí vamos pensar, vamos empatar. O Vasco tá melhor. 2-1, vamos pra dentro. No outro lance, 1 minuto e meio depois, jogada do Corinthians na linha de fundo. Primeiro eles chutam, a bola bate no braço do Miranda, mas estava colado, não foi pênalti. Mas o lance continua. Se não me engano, o Roger Guedes vai cruzar. Aí vai o Paulinho, jogador profissional. Vem de carrinho com os braços levantados. Pediu para marcar o pênalti, né? Pênalti marcado, o Roger Guedes bateu sem chance pro Jardim. Se você analisar, quando o Roger Guedes está chegando para a bola, o Jardim já está pulando para o outro lado. E, assim, é leitura às vezes, sabe? Mas o Roger Guedes deu toda a pinta que ia bater cruzado. Bateu cruzado, bola no lado, goleiro no outro, 3-1 Corinthians. Daí pro final foi um abafa, não conseguimos fazer nada. E resumindo, mais uma derrota. Qual é a diferença? Os 2 últimos jogos mostraram que nós estamos praticamente começando um trabalho. Recomeçando o trabalho. Se é que podemos dizer que teve trabalho nos meses anteriores. Antes nós éramos um time ruim e sem padrão tático. Hoje nós somos o time ruim com um pouquinho de padrão tático. Com 2 jogos, o treinador Ramon conseguiu dar um pouco mais de padrão, organizar um pouco melhor o time. Ali você já vê que, se fosse no início da temporada, maravilhoso. O time vai engrenar. Só que nós estamos agora encaminhando para para a última rodada do primeiro turno e temos 9 pontos. 9 pontos. E a pergunta que fica é: dá para se livrar? Sinceramente, dá. Não pelo Vasco, pelos adversários. Assim como o Vasco teve o famoso acesso culposo, se o Vasco continuar, vai ser uma permanência culposa, porque o Vasco tá tentando de tudo para cair para a segunda divisão. De tudo. É aquela história, né? Teve o famoso recalcular rotas, que, ao que indica, não está sendo recalculada. Eu acho até que estão recalculando de uma forma completamente errada. Mas, enfim, é uma coisa que eu sempre fiz questão de falar desde o início do projeto, né, da SAF, que quando você quer atingir como é que eu posso dizer? Quando você tem um projeto gigante, você tem que ter pessoas gigantes nele. Então não tem como você começar um projeto gigante com um diretor que foi escorraçado do outro time, com um treinador que nunca treinou, nunca ganhou nada na vida, e querer que eles deem resultado. E esqueçam esse negócio de a culpa é do Luiz Melo. Não é só dele. Primeiro, a culpa é de quem levou. Segundo, a culpa é de quem manteve. E terceiro, a culpa são também dos outros. Porque se parar para analisar, o Brax, por exemplo, não foi ele que trouxe. O Barbieri não foi ele que trouxe. Então, nós temos também que observar que o erro não foi só ele. O erro não está sendo só ele. Porque não foi ele que foi no Santos contratar os reservas do reservas. Não foi ele que foi achar jogador em outros mercados secundários, para não falar, para não descer ainda mais o nível. Nada contra os jogadores, longe disso. Mas não foi o Luiz Melo que foi lá procurar os caras. Não foi ele que foi fechar negócio. Ele poderia, sim, soltar ou prender o dinheiro. Mas quem contrata não era ele. E todos sabemos disso. Então vamos colocar pelo menos os pingos nos is. Vamos culpar quem realmente merece a culpa. Próximo jogo do Vasco agora contra o Grêmio. Um time, sinceramente, não é tão mais forte, entendeu? Mas é um time encaixado. É um time que o treinador
tem as peças na mão. É um time que tem um jogador mais do que reconhecido no mundo, que tem um jogador grande, que é o Luis Soares. O futebol hoje se faz também com jogadores grandes, tá? Não são só não são só jogadores que, não, meia boquinha, vamos empatar. Não, tem que ter jogador grande. Time grande tem que ter jogador grande. Se não tiver, irmão, não adianta. Então, o que fica de lição depois de mais um jogo é que se nós tivéssemos mais um carinha ali grande, pelo menos empataríamos. Porque o Sebastian teve algumas chances hoje. Ele perdeu um gol hoje que até brinquei com uma galera que ele lembra muito o Andrés Rios, né? Tomara que não seja, mas quem lembra um pouquinho lembra. Mas enfim, agora é aguardar. Temos até a quarta-feira para fazer contratações, né? A janela tá aberta. Mas é desanimador. Mas ainda dá, ainda dá. Agora, se não contratar não adianta. Gente, tive que dar um pause aqui por causa da moto. É muita moto passando. Final de semana sabe como é que é, né? Mas enfim. Então é isso. Curte, compartilha. Não esqueça de comentar. Concorda comigo? Dá pro Vasco se livrar? O que nós precisamos? O que vocês estão achando sobre o trabalho do novo treinador, do Ramon? Não vou nem perguntar sobre o Brax não, porque vai ter xingamento. Até concordo um pouquinho com você, mas deixa quieto. Mas enfim, é isso. Amanhã estarei aqui novamente com um vídeo para falar sobre o nosso domingo, né? Sobre o nosso Vasco, na parte da noite. E a partir de segunda-feira teremos 2 vídeos. Um na parte da tarde, um na parte da noite. Mais uma vez agradeço a atenção de todos. Não esqueçam, ativa o sino, curte, pode comentar aqui embaixo, espalha para todo mundo. Aqui é o canal Mike Cruz Maltino. Até breve.